vamos falar de alguns outros conceitos do Kubernetes que nós precisamos antes de a gente colocar a mão na massa, certo? Primeiro deles, arquivo de manifesto. Tudo que a gente for fazer com Kubernetes tem que ser escrito em YAML ou em JSON, certo? Eu já comentei que o API Server aceita JSON. Nós podemos mandar um JSON, sei lá, prefiro, pode usar. Mas o arquivo de manifesto mais utilizado é o YAML, por alguns motivos. Primeiro deles, é fácil de ser lido por humanos. Então a gente olha aqui, a gente sabe, né, olhando para a indentação, eu sei o que está dentro de quê. Eu sei que o name, ele é um atributo de metadata. Eu sei que ports é um atributo de containers. Então é fácil da gente entender o que está acontecendo. Professor, no JSON também é. Mais ou menos, né? Mais ou menos. O JSON pode não estar bonitinho, pode não estar indentado, pode estar numa linha só. Quem já viu um JSON numa linha só? É lindo, né? Trabalhar com JSON numa linha só. Você não entende nada que está ali, certo? Então, outra coisa legal aqui, você pode jogar comentários nesse arquivo. É muito bom para quando a gente está o quê? Estudando, quando a gente está aprendendo, certo? Então eu posso ir aqui na segunda linha, dar um enter entre API version e kind, e posso estar lá um hashtag, né, um jogo da velha, e colocar um comentário. E dizer, aqui é tal coisa. Aqui na linha tal, eu estou usando isso aqui pelo motivo tal. Então facilita para quem vai fazer manutenção, facilita para quem vai trabalhar e continuar um trabalho, né? Sei lá, alguém terminou aqui, comitou, foi embora. Alguém vai ter que continuar aqui, né? Hoje, tá? Alguém está doente. Então, esses comentários auxiliam na manutenção e administração do sistema. Então, o YAML permite isso aí. Então, aqui nesse curso, nós vamos usar só o YAML, certo? Está sendo mais utilizado em todo canto, certo? Então, pessoal, a ideia é essa aqui. Nós vamos usar arquivos parecidos com esse. Beleza? Bom, e aí tem vários outros componentes que nós vamos utilizar aqui, né, nesse curso, né? Nem todos, mas só para vocês terem ideia, que existem recursos pods, né, que a gente já falou, existem nodes, que são exatamente o master e os workers, existem recursos chamados de deployment, existem replica set, existem services. Tudo isso, pessoal, são recursos do Kubernetes. E se vocês observarem aqui, ó, tem um kind ali, certo? O tipo. Então, quando eu defino um YAML, eu tenho que dizer o que eu estou criando com aquele YAML. O que é que eu estou manipulando. E é no tipo que vocês vão definir. Eu vou criar um pod. Então, você vai botar kind, pod. Eu vou manipular um serviço, kind, service. Vou manipular alguma outra coisa, kind, alguma outra coisa. Para o Kubernetes, na literatura, eles vão chamar isso de recursos, eles vão chamar isso também de objetos. Então, é uma relação interessante com o conceito de orientação a objeto, né? Para ele, isso aqui são objetos que a gente pode manipular. Então, objetos têm atributos, objetos podem ser criados, objetos podem ser deletados, objetos podem ser alterados. Então, de vez em quando eu vou chamar de recurso, de vez em quando eu vou chamar de objeto, e alguns desses aqui são controllers, de vez em quando eu vou chamar de controller, como é o caso do deployment, do replica set, do service. A gente vai chegar lá, a gente vai falar de cada um deles, tá? Então, o Kubernetes considera esses caras objetos, certo? Então, isso é uma nomenclatura que vocês vão encontrar facilmente. Então, além de pods, nós temos várias outras coisas para manipular, certo? Beleza. E aí, eu preciso falar para vocês de uma coisa. Isso aqui é uma parte que eu ia falar no final e resolvi trazer para o início, certo? Há duas maneiras básicas de interagir com o Kubernetes. Então, você pode interagir com o Kubernetes de uma maneira que ele chama na literatura de imperativa. É quando você diz para o Kubernetes o seguinte, você chama o kubectl, tudo que a gente vai fazer aqui, pessoal, é com o kubectl. A gente chama o kubectl e diz, roda isso aqui. Ou então, remove isso, cria aquilo. Ou seja,
você diz para o Kubernetes o que é que ele tem que fazer. Ou seja, é uma maneira imperativa, você está mandando ele fazer alguma coisa. Certo? Isso é uma das maneiras que a gente pode interagir com o Kubernetes. Quando é que a gente usa isso? Quando a gente está estudando, quando a gente está aprendendo, quando eu quero fazer, pode errar, fazer aqui, remove, etc. Então, é muito utilizado também em experimentos interativos, ou seja, eu sou administrador, vou fazer um teste aqui, roda isso aqui, manda um comando, depois manda outro, remove, adiciona, teste, escala. Então, quando a gente está estudando, tanto que nesse curso eu não vou usar a maneira declarativa, eu vou até mostrar como é, e vou mostrar quanto que ela é útil, mas como a gente está estudando, a gente está aprendendo, eu vou usar só a maneira imperativa, certo? Só a maneira imperativa. Então, a maneira imperativa geralmente não é usada em produção, exceto quando eu quero analisar logs ou debugar alguma coisa. Então, se eu quero debugar, eu vou usar o método interativo para acessar aqui um pod e ver o log. Ou eu vou entrar dentro de um pod e executar um comando. Então, nesse caso, em produção, às vezes se usa a maneira imperativa, certo? A maneira mais comum em produção, a abordagem declarativa, é quando a gente escreve os arquivos de manifesto e usa o comando kubectl apply, certo? O comando kubectl apply, pessoal, esse comando vai pegar um arquivo de manifesto e vai dar um jeito do cluster estar de acordo com aquele arquivo. Ou seja, a gente diz para o Kubernetes o que a gente quer. Então, note que tem uma sutil diferença. Num eu digo o que é que ele tem que fazer. Na outra eu digo o que eu quero. Eu quero que fique assim, se vira. Se é para criar 10 pods, cria, se vira. Certo? E o Kubernetes vai estar o tempo todo brigando internamente para garantir o que você pediu. Certo? Então, essa é a estratégia, é a diferença entre o imperativo e o declarativo. Ele é melhor para a gente implantar serviços, né, de maneira a facilitar a reprodutibilidade. Ou seja, você tem um conjunto de arquivos de manifesto, se qualquer um de nós pegar esse arquivo e mandar executar, vai chegar no mesmo resultado. Essa é a ideia. Você está tudo configurado do mesmo jeito, a gente vai chegar na mesma coisa, certo? Então, tudo que a gente vai usar a partir de agora com o kubectl, seja mandando ele fazer coisas imperativamente, seja mandando através de um arquivo de manifesto, certo? Inclusive, na maneira imperativa, eu também passo o manifesto, certo? Eu também posso passar o manifesto na maneira imperativa, certo? Não, isso não é problema. Vou até explicar para vocês a diferença de usar um kubectl create e um kubectl apply, certo? A gente vai chegar lá. Quando a gente estiver executando na prática, eu mostro para vocês o que é que acontece quando eu executo o mesmo comando para o mesmo arquivo de manifesto, apply e create, certo? Beleza, então na abordagem imperativa, nós vamos ter vários comandos. E aí, assim, eu até estou colocando aqui, mas a gente vai ter que ver isso na prática, certo? São muitos comandos, não tem como a gente, sei lá, olhou, decorou. Não dá para decorar, certo? Então, o mais importante aqui nesse curso é que vocês entendam os conceitos. Saber que existe o conceito de pod, saber que existe o conceito de node, saber que existe o conceito de deployment, de réplica set, de service. Como é que executa isso na hora? Aqui é a documentação do Kubernetes para a gente seguir. Não tem problema. O importante é entender os conceitos aqui, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, existem comandos kubectl get, describe, delete. Você pode executar kubectl describe, kubectl delete, e vocês vão ver ali que todos esses recursos podem ser acessados. Então, se você der um kubectl get pods, ele vai listar todos os pods. Se você der um get nodes, ele vai listar todos os nodes, né? O master, os workers. Se você der um get service, ele vai listar todos os serviços que foram criados, certo? E aí, cada um desses comandos, ele tem várias opções, vários outros parâmetros, que aos pouquinhos a gente vai usando aqui, tá? Eu posso descrever um pod. Como é que esse pod foi criado? Você vê várias informações dele, certo? Que imagem está sendo usada? Quantos containers tem dentro de um pod? A gente consegue acessar tudo isso com o describe. Assim como usando o describe, eu consegui exportar o YML que foi usado para criar, certo? Então, esse tipo de coisa a gente vai brincar daqui a pouco.
E o delete, eu posso deletar um pod, posso deletar um deployment, posso deletar um serviço. Então notem que tudo é orientado àqueles objetos que eu falei para vocês. Então o get, o describe, o delete, o create, você pode usar para todos aqueles objetos, certo? É isso aí que é o importante a gente entender agora, na abordagem imperativa. E aí nós temos vários outros comandos, né? A gente vai chegar lá, alguns a gente não vai ver hoje, mas eu tenho um comando de criar, tenho um comando de executar. Então uma coisa que eu fiquei meio doido quando eu comecei a estudar Kubernetes, eu tenho Kubernetes create, eu tenho Kubernetes apply, tenho Kubernetes run e tenho Kubernetes exec. Isso aqui fazia um negócio na minha cabeça. Para mim tudo é para executar alguma coisa. A gente vai ver as diferenças entre eles, né? A gente vai chegar lá. Tem o scale, tem o expose, tem o copy, tem o logs. São vários, não botei nem, acho que 70% ou 50% dos comandos existentes. Depois a gente tem que ir na documentação para ver o que mais que a gente consegue fazer com o Kubernetes, certo? Tranquilo, por enquanto? Já na abordagem declarativa, é assim que a gente usa. Eu tenho o Kubernetes apply e vou passar um arquivo YML, certo? Esse arquivo YML vai ser lido, o Kubernetes vai entender o que é que a gente pediu e vai tentar fazer, certo? E eu posso passar dois arquivos, né? Passando duas opções "-f". E eu posso passar uma pasta. Então a gente pode pegar 30 arquivos YML que está dentro de uma pasta e passar e ele vai criar. Então notem a facilidade da gente subir uma aplicação. A minha aplicação pode ser a mais complexa possível. Se eu colocar os YML numa pasta e der um apply na pasta, o Kubernetes se vira para criar a minha aplicação. Ele vai criar lá 10 MySQL, 5 WebService, 5 hash, 5 WebService em PHP, outros WebService em outra coisa, vai criar uma aplicação Spark, vai criar... Ele cria tudo. E essa é a grande sacada. Uma vez que eu tenho esses YML definidos, é muito fácil você subir e remover as coisas, certo? Você pode iniciar as aplicações, remover as aplicações muito fácil, certo? Se você der um kubectl delete e passar o arquivo, ele vai saber que aquele arquivo gerou uma coisa, ele vai lá e deleta aquilo que foi gerado com o arquivo, certo? Beleza? Tranquilo? Vamos já botar a mão na massa, né? Já foi muito blá blá blá. E aí, é assim que a gente cria um pod, de duas maneiras, né? Botei dois comandos aqui para a gente ver as duas maneiras que a gente tem de criar um pod. A primeira, óbvio, a partir de agora eu vou usar só método imperativo, certo? kubectl run. O nome do meu pod vai ser Nginx. O meu pod, eu estou usando um generator de pod, certo? Isso aí é um padrão que a gente tem que seguir se eu for criar um pod. Se você for criar um serviço, você geralmente tira isso aí. E aí o run entende que você não está criando um pod, está criando um serviço. Só que, mais uma vez, essas coisas estão mudando muito. Se você pegar o Kubernetes versão antiga, cada versão tem uma mudança. Então, algumas dessas coisas que a gente executa, ele diz, opa, isso aqui está depreciado. Daqui 2, 3 versões isso vai sair. Certo? Então, no Kubernetes isso é uma máxima. Tem 10 maneiras de fazer a mesma coisa. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. E aí, vai muito de cada um. Você gosta de executar a coisa imperativa, linha de comando? Ah, eu vou escalar por linha de comando. Pode fazer. Vou escalar alterando o manifesto. Você pode fazer. Vou escalar editando o manifesto. Você pode mandar um kubectl edit, ele vai abrir o manifesto que criou o pod. Ele abre lá no editor de linha de comando, sei lá, um Nano ou num VI da vida. Você muda na hora que você salvar, ele atualiza. Certo? Então, esse tipo de coisa dá para fazer. Vocês podem fazer das diversas maneiras. E aqui a gente vai ver algumas, tá? E aí, antes de chegar em serviço, eu tenho um outro conceito, que é o conceito de Replication Controller, ou seja, as várias maneiras que o Kubernetes tem de replicar um pod. E aí tem várias soluções para isso. Tem o Replica Set, tem o próprio Replication Controller, exatamente esse o nome, tem o Deployment. Esses caras, o que é que eles fazem? Você faz o seguinte, ó,
com esse controle aqui, ou seja, replication set, esses outros, você diz, eu quero 10 pods daquele, 10 réplicas. E ele vai criar as 10. Certo? Então, você usa esse conceito de deployment para fazer isso. E aí o conceito de service é interessante. O service, ele é o cara que vai permitir pessoas de fora, na verdade, não necessariamente pessoas de fora, nem serviços externos, mas ele é o cara que vai agrupar, digamos assim, esses pods. Como assim, professor? Lembra que eu disse que pod é um negócio que nasce e morre? Eu tenho aqui 10 pods do Nginx rodando. Pod nasce e morre, eu tenho 10 IPs. Você pode chegar para mim e dizer, professor, legal, tenho 10 pods, vou criar agora, vou botar um balanceador de carga, que é o próprio Nginx, né? Vamos supor que a gente está usando o Nginx como servidor web, né? Agora eu vou rodar o Nginx como balanceador de carga. Eu vou fazer a distribuição para os 10. Você pode fazer isso, certo? E aí você tem um serviço que recebe requisição e balanceia. Só que a gente não precisa fazer isso. O Kubernetes já tem um serviço que faz o balanceamento de carga para a gente, que é exatamente o service. Então o papel do service é esse. Você cria o que ele chama de service, esse service vai ter um IP e uma porta. Quando a requisição chega, ele balanceia para um conjunto de pods. E a grande sacada é essa, eu posso fazer o meu balanceamento manual? Posso, por que não? Eu tenho 10 pods, eu tenho 10 IPs, só que pod nasce e morre. Aquele IP que está funcionando agora, daqui 10 minutos, pode não estar mais funcionando. E aí ele vai morrer, vai nascer outro pod com outro IP. É por isso que a gente usa o service do Kubernetes, em vez da gente mesmo criar o balanceamento. Então, o primeiro comando que a gente pode utilizar é o kubectl run para criar um pod. E aí nós temos também a criação através de arquivos, certo? Para quem conhece o Linux, sabe que eu estou usando um pipe aqui, justamente para passar o arquivo como parâmetro, né? Eu vou passar essas linhas aqui, ó, como parâmetro para substituir o arquivo, certo? O ideal aqui é que de fato a gente tivesse um arquivo, só que para não estar criando arquivo, até porque muitas coisas a gente vai usar no browser, e aí cria arquivo, salva o arquivo, modifica o arquivo, isso aí às vezes dá trabalho. Então eu botei dessa maneira que fica mais fácil. Então ele vai pegar isso aqui e vai usar como entrada aqui no "-f", certo? E aí é como se eu estivesse usando o kubectl create apontando para um arquivo, só que eu não estou criando o arquivo, certo? Então tem essas duas maneiras aqui de criar um pod. Então já a gente vem para essa parte aqui de rodar um pod, né? Isso aí é só um exemplo de como é que funciona. Os arquivos de manifesto nós podemos salvar, certo? Então você criou um pod na mão, sei lá, kubectl run. Você pode depois acessar o arquivo de manifesto que foi criado pelo Kubernetes. Então esse arquivo, pessoal, vai vir cheio de coisas específicas do cluster. E aí, se você passar o export, ele já dá uma limpada. Mas mesmo assim, ele vai botar um monte de coisa nesse arquivo, certo? Informações que a gente não precisa definir porque ele pega por padrão, certo? Mas aí quem quiser ter acesso pode fazer isso. Bom, tem um outro conceito importante que é o conceito de namespaces, certo? Namespace, pessoal, serve para organizar os objetos do cluster. Então, vamos supor que eu criei 1000 pods. E aí, a bagunça que é para você visualizar esses pods quando você estiver listando. Então, a gente vai entender o namespace como se fosse uma pasta, onde eu vou pegar alguns pods, colocar no namespace, outros pods colocar em outro, e aí eu posso listar os pods de uma determinada pasta, ou seja, de um determinado namespace, certo? Então, por padrão, quando a gente usa o kubectl, ele vai interagir com o namespace padrão, que é o default, certo? Se você não colocar namespace, ele vai fazer no default. A partir do momento que você define o namespace com a flag hífen namespaces igual a um certo namespace, um nome qualquer, você vai interagir com um determinado namespace, certo? Ou usando a opção "-n". Não quero digitar isso tudo não. Nem quero digitar o igual. Você usa o "-n" e coloca o namespace. Então você cria um namespace passando kubectl create. Então você dá aqui o namespace dev, kubectl create namespace prod, né? Desenvolvimento, produção. E você pode listar todos os namespaces e você pode deletar um namespace, certo? Então você pode brincar aí com esse tipo de coisa.
Você também pode filtrar os pods de um determinado namespace. Então, se você dá um get pods, ele vai listar tudo do padrão. Se você passar o namespace teste, ele vai listar só os pods do namespace teste. Se você passar pods -n teste, a mesma coisa. Duas opções para fazer a mesma coisa. E você pode listar todos os pods passando all namespace. Vai listar tudo. Inclusive os pods do sistema, que são pods padrões, certo? Do sistema do Kubernetes. E labels. Label é um par chave-valor do tipo string. Então a gente pode usar isso aqui, pessoal, para rotular os pods. Não só os pods. A gente pode rotular qualquer objeto. Eu posso rotular um service, posso rotular um deployment. Para que serve isso? Duas coisas. Primeiro, para você filtrar. Então você filtra e diz o seguinte: eu quero todos os pods que tenha label igual label seja igual aplicação igual Nginx. Você define, certo? Aplicação igual Nginx, chave-valor. Você pode usar 3 chave-valores. Aplicação igual Nginx. Stage igual a 2, sei lá. Versão igual a 1. Você pode usar 3 chave-valor, 3 conjuntos de chave-valor para fazer um filtro. Isso tudo fica dentro do mesmo label. E aí depois você pode consultar por aplicação, pode listar por versão, pode listar se é produção ou se é desenvolvimento, certo? Então o label ele vai servir para esse tipo de coisa. No Kubernetes, nós temos duas maneiras de trabalhar com label. A primeira é o que ele chama de equality based, né? Ou seja, você trabalha com igualdades. Você diz, o meu ambiente é produção. O meu tier é diferente de front-end, é back-end, sei lá. Então você vai usar igualdades e diferenças, né? É igual, é diferente? É o que a gente chama de equality based, né? Alguns objetos do Kubernetes só aceitam trabalhar assim, certo? Você vai ter que definir igual, diferente, etc. Já outros, você pode trabalhar com conjuntos, que ele chama de set-based, né? Você pode definir se o seu environment está parecido com o Python, né? Uma lista lá do Python. Se é produção ou QA, certo? Se o tier não está em front-end ou back-end. Então você pode brincar com esse tipo de coisa na hora de você listar, né, os pods ou listar um serviço, na hora de você criar um serviço, né? Coloquei aqui alguns exemplos de como que isso é usado, né? Com esse comando a gente mostra todos os labels de um pod, certo? Com esse outro comando aqui a gente deleta todos os pods que estão em produção e que são do front-end, certo? Ele vai em todos lá e vai deletar. Aliado a isso aqui, você ainda pode usar o namespace. Então você pode dizer, ó, eu quero que delete do namespace tal todos os pods que tiver um label environment igual a production e tier igual a front-end. Então vocês podem passar filtros e ele vai filtrar e sair deletando tudo, certo? Outra opção é o baseado no conjunto. Então você passa o "-l" aqui de label e diz, ó, eu quero que environment seja igual a produção, porque a lista só tem uma coisa, mas poderia ser produção, vírgula, stage. Então ele iria pegar os dois casos. E tier está em front-end, mas aqui poderia ser front-end, vírgula, back-end. Então ele vai pegar o quê? 4 combinações, né? Ele vai pegar produção e front-end, vai pegar produção e back-end, vai pegar dev, front-end, dev, back-end. Então, quando a gente trabalha com conjuntos, fica um pouco mais, não sei se um pouco mais fácil, mas fica mais, com um comando só você faz mais coisa, em vez de ter que usar 4, né? Se a gente fosse fazer a mesma coisa aqui, com a igualdade, né? Mas enfim, isso aqui dependendo do objeto, vocês vão ser obrigados a usar um ou usar o outro, certo? Depois eu posso mostrar para vocês o site do Kubernetes, onde ele diz quais objetos é um, quais objetos é outro, certo? Mas para entender o conceito de namespace e o conceito de label.